Olá, muito bem. Quero primeiramente me apresentar. De repente, se você está vendo esse vídeo isoladamente, meu nome é Jesusmar. Jesusmar, isso mesmo, somente diferente. E a minha proposta aqui, a nossa proposta na verdade, é trazer algumas coisas sobre o conteúdo para a Polícia Militar do Pará. Isso é um trabalho voluntário. Voluntário, digo no sentido de que a proposta nossa aqui é não cobrar absolutamente nada pelo conteúdo, é passar um conteúdo para tentar ajudar aqueles que não têm condições, de repente, de comprar videoaula, enfim. Então, eu digo o seguinte: você deve estudar, pegue sua apostila, leia sua apostila, leia os conteúdos cobrados, exigidos, mas nós vamos aqui dar um tipo de suporte. Na verdade, eu vou mais orientar como realizar a prova do que o conteúdo em si. Claro que eu vou pincelar algumas coisas. No entanto, cabe lembrar que você deve continuar assim seus estudos. Aqui só vamos fazer algumas ressalvas. Enfim, vamos lá. De posse do edital, vamos dar uma olhada hoje. Esse conteúdo, o primeiro conteúdo que eu estou gravando aqui, vai ser sobre constitucional. Artigos 5º, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 142 e 144 da Constituição Federal. Então, de posse da Constituição, se você não a tem impressa, que pelo menos você salve ela no seu computador ou imprima ela, né? Imprima pelo menos somente os artigos citados, porque é o que vai cair na sua prova e é importante que você leia. Como eu falei, você só dá um suporte, dá um auxílio. Na realidade, você, aluno, aluna, você concurseiro, concurseira, é quem tem que fazer a leitura. Ok? Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Dá uma pincelada. Eu sempre estudo para concurso constitucional, não tem jeito. Constitucional, para quem faz concurso federal, sempre cai. Aqui no concurso da PM temos alguns artigos, alguns tópicos, alguns poucos selecionados, mas que tem bastante conteúdo, então cabe também muita atenção para quem vai estudar nesse momento. Vamos lá? Pois bem. Dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vou começar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Vamos ler o caput com atenção, porque daqui pode ser extraída questões. Não tenha dúvida. Vamos ler com mais atenção e vamos pontuar algumas coisas. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja negro, branco, gordo, magro, mulher, homem, religioso, ateu, seja o que for, quem for ou como for, todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Essa é a primeira prerrogativa. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, ou seja, não só os brasileiros, a sua prova pode vir lá, por exemplo, perguntando lá, de acordo com a Constituição Federal, é direito garantido somente aos brasileiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então você já vai saber que é errado. Porque garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida. O direito à vida. Direito à vida é só você não ser morto? Não. Eu vou comentar essa questão do direito à vida porque eu não sei se vai cair. Eu acho muito difícil, porque uma prova que não é um nível muito elevado, embora tenha conteúdo de ensino médio, né? Então eu vou falar, e também assim, mas não é questão do nível da prova, e sim da questão da banca. A banca FADESP, as provas que eu vi sobre ela, parece ser
ela é bem básica, ela não pega muito, ela não é muito pesada. Mas devido à concorrência, ninguém sabe o que pode acontecer. Então vamos lá, comentar rapidamente o direito à vida. O direito à vida não se trata somente de você permanecer vivo, também o direito de você ter condições de viver com dignidade. Então, se a sua prova trouxer algum tipo de orientação, tipo uma afirmativa falando que o direito à vida é somente relativo a você permanecer vivo, não. O direito à vida atinge também você viver com dignidade, ter direitos de propriedade, ter direitos de viver, de ter alimentação, de ter lazer, de ter cultura, o que você vai ver a seguir, né, em todos os incisos do artigo 5º. Vamos lá. A liberdade, a igualdade, a segurança, né, nesse caso aqui da PM, já é algo relacionado ao concurso. Na verdade, concurso não, na verdade é o cargo, né? A função de PM. E a propriedade nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Vale lembrar que nesse sentido, não lembro se adiante, deixa eu ver aqui se adiante vai ter algo a respeito. Não sei se vai ter algo a respeito, eu já vou comentar logo aqui de antemão. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. São iguais sim, direitos e obrigações são iguais, têm o mesmo direito, têm as mesmas obrigações. Só que isso não significa que sejam direitos e obrigações em situações absolutas. Porque existe a norma, que a gente vai ver mais adiante, se eu não estou enganado aqui, está no artigo 5º, da proteção à mulher. Que a mulher ela vai ter algumas prerrogativas diferentes em relação ao homem, devido, claro, à sua fragilidade física, devido à sua limitação, digamos assim, em termos físicos, por exemplo, ou em termos de algumas situações particulares, como a maternidade. Então são iguais em direitos e obrigações. Porém, vamos ter algumas ressalvas. Mas, no geral, se a prova estiver colocando lá, todos são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então não há distinção entre homem e mulher. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Isso aqui é uma coisa que você deve gravar, não só para o concurso da PM, como para a sua vida, como também para você na condição de PM ou de cidadão. E de cidadão, na verdade, porque PM também é cidadão. PM e cidadão. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Somente a lei ela pode te obrigar a fazer ou te obrigar a deixar de fazer. Quer dizer, você vai ser um futuro policial militar, você não pode simplesmente chegar para a pessoa lá e prender ela porque você não gostou dela. Você viu a pessoa ali, uma pessoa está com um brinco na orelha, está ali com uma galera, tal, você chega lá, vou prender vocês se eu não gostei de vocês. Vocês estão aí com um brinco na orelha, estão todo mundo reunido junto aí, tá muito esquisito, vou prender vocês. Não é bem assim não. Será que a pessoa é obrigada será que ela pode ser presa justamente só porque ela está ali num grupo social, porque ela está ali com adereços ali, digamos assim, do movimento dela? Será que ela é obrigada a deixar aqueles adereços com medo de ser preso? Não. Você não pode ser obrigado a deixar de fazer algo só por extrema vontade de outra pessoa, não. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Somente a lei. Agora sim, se tiver ali rolando tráfico de droga, aí está proibido. Aí a lei diz que é proibido. Então você vai lá e olha, você não pode fazer isso, não vai fazer e eu vou te autuar em flagrante. Então ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui é importante, porque para futuros policiais militares é importante saber isso. Infelizmente, nós vemos aí, acontece, né, de policiais, né, de policiais militares, civis, enfim, torturarem, baterem, espancarem. E a lei é explícita ao dizer que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Nós vamos estudar na parte de história, que vai cair na parte de história para vocês também, sobre regime militar, e você vai ver na parte de história que tem, no período militar, por exemplo, tratamentos desumanos e degradantes, inclusive tortura.
Então é algo que a Constituição ela proíbe. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano degradante. Não pode. É proibido pela Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Muita atenção. Atenção nisso aqui, ó. Vedado o anonimato. O que ocorre? A tua prova pode trazer, como eu falei, acho muito difícil, porque a FADESP ela não parece ser uma banca muito pesada, mas é importante que você saiba disso, porque pode ser que, como eu falei também, devido à concorrência, eles possam forçar um pouquinho mais a prova. E também é bom você saber, até para você ter um conteúdo interessante para você fazer a prova tranquilamente, sem medo de ser feliz, digamos assim. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato, ou seja, você pode manifestar o livre pensamento, pode ter passeata, pode você se pronunciar em redes sociais, se pronunciar publicamente sobre um assunto, pode fazer um tipo de manifestação cultural, de pensamento, enfim. Só que tem um detalhe, é vedado o anonimato. Ou seja, não pode você se manter anônimo, você tem que se identificar. Eu, Jesus Mar, vou fazer um protesto sobre isso. Beleza. Mas o anonimato é vedado. Eu não posso colocar máscara na minha cara e falar o que eu quiser para Deus e o mundo. É vedado. Eu lembro até inclusive de um vídeo que eu vi há um tempo atrás de um policial militar num protesto. Não lembro em qual cidade era do Brasil. Estava tendo um protesto ali, várias pessoas reunidas fazendo protesto. E o PM prendeu um rapaz, conduziu, na verdade não chegou a prender, acho que ele conduziu, pegou pelo braço do rapaz, e o rapaz começou a dizer, mas eu sou um manifestante, eu tenho o direito de manifestação. E aí o PM, inteligentemente, conhecendo a lei, falou, olha, você pode se manifestar, mas é vedado o anonimato. Ele repetiu umas 3 vezes, é vedado o anonimato. E é isso mesmo. Pode se manifestar sim, mas o anonimato é vedado, você tem que se manifestar se identificando. Inciso 5. É vedado, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material, moral ou imagem. 2 detalhes. Primeiro, é assegurado o direito de resposta proporcional. O direito de resposta proporcional. O que é o direito de resposta? Houve uma ofensa. Uma pessoa foi ofendida. Digamos, um jornal ofendeu a pessoa. Fez ali críticas, fez ali acusações ofensivas que não tem fundamento. Então, é assegurado o direito de resposta. Essa pessoa ela pode responder, ela tem que ter o espaço de responder e tem que ser proporcional ao agravo. Quer dizer isso? Se a pessoa se ela foi desmoralizada diante, digamos, ao vivo, num horário nobre, ela tem que ter o direito de resposta dela também ao vivo e no horário nobre. Se for uma página inteira de jornal que desmoralizou ela, nessa mesma página que desmoralizou ela tem direito, proporcionalmente, também a resposta naquela mesma página, naquele mesmo lugar e na mesma proporção que foi feito a acusação. Então é importante saber disso, proporcional ao agravo. Um exemplo prático. Aconteceu há um tempo, faz muito tempo já, tem até na televisão aí, a TV Globo fez acusações, se não estou enganado, ao Leonel Brizola. Perdoe se eu estiver errado aqui. Foi Brizola, acho que foi Brizola, não estou bem lembrado não. Se eu estiver errado, me perdoem, pesquisem aí e desculpem por não lembrar. Eu sei que foi feita uma acusação no Jornal Nacional sobre um político. Acusaram ele, denegriram a imagem dele. E aí ele ganhou o direito de resposta. E aí o apresentador, Cid Moreira, à época apresentador do Jornal Nacional, durante o Jornal Nacional, leu a carta do político no ar, ao vivo. Eu vou ver se eu acho aqui rapidinho e mostro para vocês, só para ter uma ideia. É isso mesmo. Leonel Brizola. Temos aqui o Jornal Nacional, direito de resposta.
Até que na internet. A decisão da Justiça garantindo ao governador Leonel Brizola o direito de resposta ao Jornal Nacional da Rede Globo foi um dos episódios que marcaram a televisão brasileira na semana passada. Mais do que um ato de justiça, esse episódio foi mais um capítulo numa... Em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Então aqui nós temos um direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, ele foi agravado no Jornal Nacional e ele obteve o direito de dar resposta também no mesmo horário e na mesma proporção. Então, um exemplo prático de proporcional, ou seja, tem que ser no mesmo sentido. Se foi no jornal, vai ser no jornal, no mesmo horário, no mesmo local e na mesma proporção. Outro detalhe, além da indenização por dano material, moral ou imagem, ou seja, ele certamente, provavelmente, além de ter pedido direito de resposta, ele também exigiu indenização por dano moral, material ou à imagem. Então não é só o direito de resposta, você também, além do direito de resposta, você pode também cobrar a indenização por dano material, moral ou à imagem. Importante saber disso, que na prova pode dizer assim, se você tem direito de resposta, não é possível indenização por moral ou imagem, ou se você pedir indenização, não é possível o direito de resposta. Enfim, para você saber que, além do direito de resposta, você também pode ter e deve exigir indenização por dano material, moral ou imagem. Vamos lá. Próximo inciso. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e liturgias. Ou seja, se você, independentemente de religião, a religião ela tem aí um amparo da Constituição. Então é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ou seja, ninguém pode violar. A pessoa que tem ali a sua liberdade de crença, consciência, ela tem aquela fé, professa aquela fé, ela não pode ser discriminada ou desmoralizada por causa daquela fé. É a questão da igualdade. Então, eu sou católico, eu sou evangélico, então eu vou desmoralizar aquele que é da Umbanda, né? Não pode. A lei ela diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Não só de crença, como de consciência também. Eu sou ateu. O ateu não presta, vamos... Não. O ateu tem também a liberdade dele de consciência. Ele tem liberdade de consciência. Se ele acha que não acredita em Deus, bem, aí é uma situação que ele tem o direito também de não acreditar. Então é inviolável a liberdade da consciência e da crença. É assegurado o livre exercício dos cultos, ou seja, os cultos são livres. Todos podem ser cultos. E a proteção dos locais também desses cultos. Você pode fazer seu culto e também esse local que você faz seu culto e no local que ele é amparado pela lei. Ninguém pode ir lá invadir e desmoralizar o local de culto. É assegurado nos termos da lei a proteção de assistência religiosa nas entidades civis e militares e de internação coletiva. Então, a prestação de assistência religiosa, ou seja, o capelão, ele tem acesso, sim, a poder nas instituições militares e civis, ou seja, em quartéis, em hospitais, enfim. Ele pode, muito bem, ali dar assistência religiosa, é garantido pela lei. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui nós vamos também dar uma pincelada boa, porque também é assunto de prova. Não sei se a FADESP vai cobrar, mas geralmente concursos que eu faço costumam cobrar. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença ou religiosa ou convicção filosófica ou política. Eu não creio... por exemplo, vamos citar um exemplo que é muito claro. A questão de servir o quartel, o exército, alistamento militar.
existem crenças, por exemplo, igrejas evangélicas ou crenças que elas são contrárias à questão do alistamento militar. Então, testemunhas de Jeová não se alistam militarmente, salvo engano também os adventistas. Fora outras pessoas que, por convicção filosófica, não fazem isso. Então, ela não pode ser privada do direito. Eu não vou ser militar, não vou me alistar porque a minha crença não permite. Eu não quero, eu não vou me alistar. Isso é uma convicção religiosa, ou pelo menos filosófica. Então, nesse caso, a lei é muito clara quando diz que ninguém será privado por isso. Você não... Beleza, você adventista não quer. Você não quer se alistar, então você também não vai poder fazer concurso público. Você sabe que para você fazer concurso público, você homem, nós homens, temos que estar alistados. Temos que estar em dias com o alistamento militar. Beleza, você não quer se alistar, também você não vai fazer concurso. Não, isso não pode, ninguém será privado. Mas tem uma ressalva: salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas. Mas é obrigado me alistar. E agora? Olha só, presta atenção nesse recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, beleza, você não pode se alistar, mas então vamos lá. Então você vai fazer isso. Digamos, tem uma prestação alternativa. Ou vai pagar uma multa, ou vai fazer algum trabalho. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei como é que funciona essa questão do alistamento militar. Mas a pessoa não pode ser punida, né, por convicção religiosa. Não me alistei, então quer dizer que eu não vou poder fazer um concurso público? Não vou poder me empregar porque eu não tenho um alistamento militar, ninguém me aceita se não tiver. Então, você vai ter uma prestação alternativa para poder... tudo bem, você não pode se alistar, você não quer, mas então você vai cumprir isso. Então, cumpriu, você já está aí com seus direitos em dias. Agora, a lei diz isso, né? Você não pode se eximir, se recusar a cumprir. Agora, se você não quer se alistar e também se recusar a cumprir, aí é um problema que não vai ter jeito. Você perde seus direitos e aí você não vai poder fazer aquilo que você tem direito, que teria direito, porque você está indo contra a Constituição Federal. Vamos lá, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Uma coisa também que nós acreditamos que veio explicitamente da Constituição devido à ditadura militar. É isso. Na época da ditadura militar existia a censura. O que era a censura? Um programa de TV só passava, ou então era publicado uma música, ou publicado um jornal, ou publicado um artigo, enfim, qualquer tipo de comunicação ou de expressão intelectual, artística ou científica, só era feito a partir da liberação daquele grupo ali que o regime militar colocava para ser um grupo que seria um grupo que avaliaria se aquele conteúdo era ou não ofensivo, entre aspas, à pátria ou ao regime militar. Então, a Constituição traz explicitamente, é livre a expressão, todo mundo pode, você pode se expressar intelectualmente, pode colocar no seu Facebook, pode escrever livro, pode criar um blog, como eu amo blog, eu também tenho um blog pessoal, cria um blog, coloque sua opinião, sua ideia, manifeste artisticamente, pode dançar, pode cantar, pode fazer um artigo científico, pode fazer um programa de rádio, televisão, enfim, você pode fazer tudo sem censura ou licença. Ou seja, você não pode ser censurado, não pode ter ninguém, deixa eu olhar primeiro aqui, senão eu vou ver se pode ou não passar. Não, isso aqui não pode passar, não, isso não pode. Ou licença, olha, você tem que ter a minha licença para poder publicar isso. Não.
independentemente. Muito cuidado com essa palavra, hein? Independentemente. Na sua prova, para tentar confundir, pode ser que eles coloquem lá dependendo ou dependentemente. É independentemente, não depende de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, a intimidade, a vida privada e a honra, aliás, intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Ou seja, sua intimidade não pode ser violada. Você tem sua intimidade. A partir do momento que sua intimidade é violada, você pode recorrer buscando o direito à indenização. Alguém filma você lá você, digamos, na sua casa, sem sua autorização, sem sua permissão, no momento de lazer ou então no momento íntimo. Digamos assim, alguém te filma e publica isso e espalha. Você pode pedir indenização pelo dano material, moral ou a imagem decorrente a essa exposição. Porque a sua vida privada, a intimidade, a honra e a imagem são asseguradas. Ou alguém, por exemplo, denegre você, sai espalhando por aí que boatos ou coisas que venham prejudicar a sua imagem ou a sua honra. Ah, fulano de tal é isso, é aquilo, denegriu sua imagem, denegriu sua honra. Você também tem direito à indenização decorrente dessa exposição ou desse dano à sua imagem e à honra. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo adentrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Vamos com calma aqui, porque esse, eu digo que é um dos mais importantes aqui, do inciso 11 aqui no caso, um dos mais importantes do artigo 5º. Para vocês, como PMs, que vão ser futuros PMs, como para quem estuda concurso público e constitucional em geral, qualquer nível de concurso federal, essa questão geralmente cai. Hora ou outra ela cai. Então vamos com calma e, por favor, prestem muita atenção nesse momento. Muita, mas muita atenção mesmo. Eu vou inclusive finalizar isso aqui e vou dar um pause para colocar vídeos curtos, particionados, para ficar melhor, até para o entendimento, para não ficar muito sobrecarregado. Vou colocar mais ou menos 30 minutos a 40 minutos por vídeo, tá bom? Vamos lá. Esse aqui para finalizar. Aliás, deixa eu ver. Esse aqui e esse outro para finalizar, para fechar esse conteúdo tranquilamente. Sobre a inviolabilidade, né? Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Uma ressalva, a casa é o que? É a sua residência, certo? Casa de praia também é sua residência. Locais de trabalho onde não são abertos ao público também é considerado casa. Eu digo, eu repito, a FADESP ela talvez não cobre tão pesado assim, mas vai que ela cobra, né? Eu vou dizer para vocês. Por exemplo, o escritório de advocacia pode ser uma casa, porque ela não é aberta ao público. É um escritório particular. Um escritório de dentista também, por exemplo, profissionais liberais. Dentista, médico, consultório médico, ou um escritório de advocacia, é sim uma casa, porque é um lugar particular, é um lugar ali onde o indivíduo não é aberto ao público, além de, por mais que seja um local de trabalho, é um local particular do indivíduo, tá bom? Então a casa é asilo inviolável. Regra, não se viola a casa de ninguém. E aqui fala, ninguém, não existe exceção, ninguém, nela podendo penetrar,
sem consentimento do morador. Quer dizer, na condição de policial militar, você, policial militar, você só vai poder entrar na casa do indivíduo, vou já mostrar o restante do tema. Você só vai poder entrar na casa do indivíduo se ele te autorizar. Você está lá na diligência. E aí você passa na frente da casa do cidadão, aí você, deu na teia, eu sei que tem um cara que mora aqui que é suspeito, eu vou entrar aqui e vou prender ele. Não é bem assim não, pera lá. Só vai poder entrar, primeiro só vai poder entrar se você tiver mandado. Perdão aqui do erro da palavra, não é mandato. Mandato é político. Isso é português, né? Mandado é judicial. Se você tiver mandado. Se você não tiver mandado, você não pode entrar na casa dessa pessoa. Eu vou entrar aqui. Não. Agora sim, se o cidadão lá, você for lá, olha, eu tô aqui, nós estamos fazendo diligência aqui, eu gostaria de adentrar na sua residência para conferir uma situação. Se o indivíduo, a pessoa, o cidadão, desculpa, o indivíduo, é um indivíduo, tá dizendo que a gente é um indivíduo mesmo, né? O indivíduo ou cidadão, que é uma coisa diferente da outra, tá, gente? Cidadão é aquele que está em plenos direitos políticos. Isso não vai cair na sua prova, só vem para você saber. O indivíduo ele te autorizar, o morador, tem esse detalhe, o morador tem que fazer uma distinção. Por quê? Isso parece muito assim. Veja que num simples inciso existe muita coisa complexa. O morador. Por quê? Porque o morador, digamos, eu tenho uma casa alugada. Então a minha casa está alugada para outra pessoa. Eu posso lá chegar e entrar na casa daquela pessoa sem autorização dela? Não, não posso. Eu sou o dono da casa. Eu sou o dono. A propriedade é minha. O espaço ali é meu. Aquele imóvel é meu. Mas quem mora nele não sou eu. Então o morador ele tem o direito de não ter aí a sua casa violada. Então, vamos uma situação hipotética, você é PM, chega lá o dono da casa, olha, eu quero que você entre na casa lá e tire o morador lá que é meu inquilino. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque o morador, por mais que a pessoa seja dono da casa, o morador é quem tem que consentir. Não é o dono, é o morador. Detalhe nesse nome, o morador. De repente o cara coloca a tua prova lá na FADESP. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém dá para entrar sem consentimento do dono da casa. Tá errado, do dono não. É do morador. Tá bom? Não esqueça isso, morador. Então, o morador autorizou você, como eu estava falando anteriormente, aí você entra. Se o morador não autorizar, você não pode entrar. Só se tiver um mandado judicial. Se tiver um mandado, entra lá e faz o que tem que fazer. Agora, fora isso, não pode. Salvo, agora tem uma ressalva. Salvo em caso de flagrante delito, isso aqui é importante saber, ou desastre, ou para prestar socorro. Vamos analisar os três. Obviamente, né, você está correndo atrás de um delinquente, de um marginal, de um bandido, e de repente ele entra na casa de alguém, ou entra no quintal de alguém, porque também é propriedade privada daquela pessoa, né? É uma casa, faz parte da casa da pessoa, é a extensão da casa da pessoa. E aí, você pode ou não, você está correndo atrás do cara. Você pode ou não entrar naquela residência? Pode. Flagrante delito, o cara está correndo ali, você pegou ele numa ação, numa atitude, num assalto ou num outro crime qualquer, você tá fugindo, ele está fugindo de você está fugindo, correndo atrás dele, pode sim. Claro que pode. Ele está fugindo, você tem que pegar ele. E você, até para a segurança dos moradores, você tem que adentrar a residência e detê-lo. Outro flagrante, o cara está espancando a mulher, ou o cara está ameaçando pessoa dentro da casa, pode entrar. É um flagrante delito. Desastre. Isso aqui é muito óbvio. Está pegando fogo a casa. Você vai entrar para ajudar. Você não pode... A casa está pegando fogo, você vai correr, tentar ajudar o seu vizinho, aquela pessoa ali. Ou você, meu policial, numa diligência, viu uma situação dessa. Você vai entrar para salvar uma pessoa ou para salvar
Enfim, você vai prestar também, entra também a questão de prestar socorro. Olha, prestar socorro, um desastre, a casa está pegando fogo, você vai entrar lá tentar apagar o incêndio, ou também prestar socorro para vítimas, possíveis vítimas que estejam no local. Então são exceções. E a principal delas, durante o dia, detalhe, durante o dia, por determinação judicial, foi o que eu falei. Só pode prender alguém sem esses casos anteriores, flagrante, se você tiver determinação judicial. O juiz autorizou lá, e aí vai passar para você, olha, vai lá e prenda a pessoa. Eu creio que geralmente quem vai é a Polícia Civil, vai de repente tem uma diligência que você é mandado para dar apoio, então você pode se adentrar, você tem um mandado judicial, você pode e deve entrar para cumprir o mandado. Agora, detalhe, durante o dia, tá? Durante o dia. Durante o dia. Há exceções? Ah, sim. Vou citar para você, porque talvez não caia, mas só para você saber. Tem um julgado, se não estou enganado, do Supremo Tribunal Federal, onde se colocaram escutas dentro de um escritório de advocacia, durante a noite. Você lembra que eu falei para você que a questão, também o escritório também é uma residência? Então, havia investigação sobre suspeitas de fraude e aí foi necessário colocar escutas telefônicas dentro desse escritório. Agora, obviamente, durante o dia é complicado fazer isso devido ao movimento. Inclusive, as pessoas lá que trabalham lá, inclusive o próprio advogado, digamos assim, ele poderia muito bem tentar não, ele vai saber o que está acontecendo. Ele não pode saber, porque ele é um suspeito. Então, nesse caso, nessa exceção, foi permitido colocar escuta durante a noite, quando todo mundo saiu, tal, à noite, entraram, colocaram escuta telefônica, grampeando aquele escritório. Então, exceções, essa exceção, mas a regra, durante o dia, você não vai cumprir mandado, que mandato, gente, estou com a cabeça mandato, falando em política aqui, você não vai cumprir mandado durante a noite, só durante o dia, ok? Para fechar essa primeira parte, até me estendi um pouquinho, porque realmente esse inciso é muito, assim, é muito pequeno, mas tem muitas coisinhas aqui que podem cair, muitos pegadinhos podem cair, então eu achei importante detalhar ele. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, salvo no último caso, destaque em último caso, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses, ordem judicial de novo aqui, né? Ninguém pode lá simplesmente grampear por grampear, porque quer, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de duas situações, investigação criminal ou instrução penal. Vamos lá, o que pode cair na prova aqui é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Correspondência, cartas, e-mails, correspondência em geral. É inviolável também, ninguém pode violar, isso é sigilo. Eu lembro que eu fiz uma prova uma vez que caiu o seguinte, que a prova dizia assim, olha, uma hipótese, o diretor não lembro exatamente lá o órgão, o diretor do órgão tal, da secretaria tal, não estava presente e chegou uma correspondência em nome dele que dizia que era urgente. Nesse sentido, de acordo com a Constituição, é possível alguém violar a correspondência? Pode, por interesse público, dizia assim, né, por interesse público, uma outra pessoa violar aquela correspondência por achar que pode ter alguma informação importante? Não pode. E a resposta estava errada mesmo. Não pode. É a caso da CESP, né? Certo e errado. E aí caiu isso. Estava errado. Porque não pode. Correspondência é um sigilo. Não pode ser de maneira alguma violado. E das comunicações telegráficas.
Desculpa aí, eu ser leigo, mas eu acho que deve ser. Telegráficas, deve ser telegrama, enfim, comunicação em geral. Qualquer tipo de comunicação, você não pode violar a comunicação de ninguém. De dados, ou seja, não é só correspondência pessoal, não, de dados também. De dados, ou seja, você enviou uma mensagem no Facebook, seu Facebook, ninguém pode invadir seu Facebook, ou seu WhatsApp, a sua rede social, e violar, ninguém pode violar, é inviolável. Também é crime. Não pode dados, ou seja, correspondência, via e-mail, via Facebook, enfim. Os dados não podem ser. E por último, das comunicações telefônicas. Só que as comunicações telefônicas têm uma ressalva. Salvo no último caso. Qual é o último caso? Comunicações telefônicas. Por ordem judicial. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. No último caso, o juiz ele ordena a quebra de sigilo e aí pode ser grampeado as ligações. E nas hipóteses da forma da lei, para quê? Para fim de investigação criminal, ou seja, tem um processo aí criminal rolando, é o que a gente está vendo ultimamente aí com respeito aos políticos. Tá rolando processo aí tal de político aí, né? A galera sendo condenada na Operação Lava Jato, e aí é liberado escutas telefônicas, são feitas escutas, são feitas aí interceptações, enfim, grampos. Então, isso é permitido, por quê? Porque o juiz ordenou para fins de quê? De instrução processual penal nesse caso, né, de processo. Então ali tem um processo instaurado e para a instrução de processo é necessário essas escutas. Num caso de investigação criminal, para solucionar a questão de um crime, para tentar descobrir o crime, quem cometeu ou o que aconteceu nesse crime, também pode ser feito essa questão judicial. Detalhe também, não sei se a prova pode pedir isso, mas essa ressalva da ordem judicial é para o último caso. Comunicações telefônicas, tá? Para o último caso. Então não se aplica em regra às demais. Tá bom? Eu não vou dizer que não se aplica de jeito nenhum, porque eu não sou advogado, não sou juiz, somente estudo basicamente para concurso. Então não vou dizer para você que é permitido ou não, como é que é, até porque eu não estudo leis, mas assim, para a prova, para o que eles pediram, que é só Constituição, é você saber que no caso das comunicações telefônicas tem que haver uma ordem judicial nesse último caso, tá? Então se eles colocarem na prova, é possível a violação de sigilo no caso de correspondência mediante ordem judicial. Não, não é. É para comunicações telefônicas, beleza? Então aqui eu encerro essa primeira parte, daqui no próximo vídeo estaremos aí continuando mais sobre o assunto de Constituição Federal.